Boa noite e sejam bem-vindos a mais um Bem Casado. Eu sou a Luana. Olá, boa noite, eu sou o Thiago, bem-vindos ao programa Bem Casados. Tudo bem, Luana? Tudo bem, mais uma sexta-feira, né? Mais uma sexta. Preparada? Preparados. E vocês aí estão preparados também para esse programa? Hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, parceria. Às vezes o fato de sermos casados traz já o pressuposto de que temos parceria em todas as coisas, mas na verdade talvez não seja tão bem assim, né? Então falar desse tema também é importante, né? Sim, aí a gente vai poder entender se realmente estamos só convivendo como amigos debaixo do mesmo teto ou se somos parceiros de verdade, né? E aí um tema específico, né, que é a importância da parceria do casal na educação de filhos. Mas, para a gente começar aqui, eu não sei como é que chama isso, mas eu vou falar o nome e o pessoal corrige e escreve aí. Eu não sei se é, acho que não é quiz, mas é uma pesquisa. Acho que é quiz, né? A pesquisa, ó, o pessoal aí da produção pode colocar, por favor, uma pesquisa de sim ou não, só pra gente ver. A pergunta é, você se compreende? Não, essa vai ficar muito grande, não. Coloca assim, ó, você acha que você é parceiro do seu marido, da sua esposa na educação de filhos? Quer dizer, você considera que você tem a parceria na educação dos filhos com o seu marido ou com a sua esposa? Acho que agora ficou melhor assim, né? Sim, mas se você quiser melhorar também, melhora mais aí, que eu pensei agora aqui. Então, um desafio, respondam, participem. Isso, né? A gente vai acompanhando. E também no chat, né, Lana? Você vai ler o chat. Beleza, vamos ler. Mande as suas dúvidas, perguntas. E em relação ao tema de hoje, né? Exatamente. Da parceria de criação de filhos. Então, vamos dialogar aqui nessa sexta-feira, né? Então, manda a sua pergunta, manda a sua consideração, manda aí também a observação sobre esse tema que é extremamente importante. E por que falar sobre isso? Por que a gente decidiu falar sobre parceria na educação de filhos? Porque parece que já é quase autoexplicativo, né? Se mora junto, se tem filho junto, educa junto. Nem sempre é assim. Nem sempre. Não é tão natural, Não né? é tão natural, exatamente. Então, alguns casais, eles vivem hoje em conflitos, né, devido à educação de filhos. Conflitos intensos, né, conflitos assim, às vezes até de pensar até em divórcio, às vezes, né, porque a gente não concorda em como os nossos filhos vão ser educados, né. E as divergências sobre educar os filhos podem gerar sérios problemas no casamento, né, ou seja, pode ter uma mágoa, pode ter algum problema. Além desses problemas que podem ser gerados, os filhos podem ficar sem clareza para que caminho seguir, para que ordem obedecer, não é assim? Sim, será que seria aquela ovelha que tem 2 pastores, né? Onde estou escutando que voz? Não existe isso, né? A ovelha segue um pastor, né? Conhece o seu pastor. Então, os filhos também devem ser guiados, direcionados em um caminho só, não ficar divididos. Exatamente. Né? Então, assim, a criança precisa os filhos precisam ter clareza, né, do qual a perspectiva dos seus pais com relação à educação. E se houver divergências, né, a gente vai falar que tipos de divergências, como as escrituras tratam sobre isso pode ter um problema na família, os problemas, e até tirar a autoridade um do outro, né? Então, é aqui não, mas... E a criança, né, você que tem filhos, a gente sabe que pede para mim, pede para você. Sim. Né? Às vezes... Aquela ideia, né? Se a mãe não deixar, o pai deixa. Então, ele vai perceber que alguém vai estar do lado dele sempre, né? Se não tiver essa parceria. E a gente já caiu em algumas dessas, né? Já. Que eles não falaram que eu pedi, a gente não ouviu, não conversou, de repente tava falando, eu falei pra você não. Não, mas eu pedi pro pai, pedi pra mãe. O pai deixou, então tivemos que conversar seriamente, né? Exatamente. Com ele sobre se você foi direcionado para um pedindo, o que ele falar... Não vá questionar o outro, não vá pedir, ou então avise, a posição do pai foi tal, e agora, mãe, o que eu faço? Então, aí sim, né, é diferente do que ele afrontando e sair perguntando para ter o prazer dele, o gosto dele acessível, né, ganhar o que ele queria, né. Não, e criança sabe, né, muito bem, assim, dizer, eu vou lá, não consegui, então assim, se tem filho, você sabe o que eu tô falando. Quando a gente tá numa roda da família toda, né, vó, tio, ele vai sempre na direção de quem realmente cede tudo para ele, não é verdade? Exatamente. Então, e dentro se for de pai, casa... se for mãe, se for avó, se for tio, e dentro de casa é igual, né. Agora, uma coisa também interessante é que casais podem expor um ao outro nesse processo de educação de filhos, né, de modo crítico,
quando não há conformidade na visão da educação. Então, desrespeitar um ao outro, criar algum tipo de divisão na família, inclusive a gente tem relatos bíblicos sobre isso, né? Uma divisão, porque um, gostava de outro, pensava assim. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Isso se torna catastrófico numa família, né? Então, famílias divididas, né? Famílias que não caminham juntas e conflitos, principalmente quando vai dar uma ordem para o filho, quando vai educar os filhos, né? A grande verdade, né, é que muitas famílias vivem nesse drama e os conflitos estão presentes, os filhos sofrem por causa disso e a busca pela conformidade deve ser feita pelo casal, né? Como quando você falou, Luana, não é natural. Eu lembrei aqui que a gente teve a gente teve no início, né? Uma coisinha assim. Vamos usar as revelações, eu não recordo. Você não recorda? Ah, eu vou te lembrar! Agora é o momento do baú! Não é não. No início, olha só, abre a câmera aí, porque você tem que ver a cara da Luana na resposta. No início, nós tivemos uma pequena divergência na forma como nós... Acho que não no primeiro, nos dois juntos? Como não, assim? no primeiro filho, no Felipe. O primeiro filho é sempre o teste, né, gente? A gente teve algumas divergências, porque a gente tinha, acho que não basilares, do tipo, educa com Bíblia, não. A gente tinha, Sim. né? Só que às vezes a atuação um do outro, porque daí entra naquilo que é secundário, que a gente vai falar aqui, que são o gosto de como que uma coisa tem que ser feita, como, assim, você lembra disso? Eu acho que a questão de gostos é um grande desafio. Né? Porque a gente traz uma herança da família, exatamente. De que eu acho que assim foi melhor porque eu fui assim, então deu tudo certo. Então, questão de gosto, a gente pode cair no auto-engano de se achar o conhecedor do bom. É porque lá na minha casa, a minha mãe, o meu pai... Éramos em sei lá quantos, em 3, né? Éramos em 3, tudo da mesma idade, deu certo. Então... É claro que a gente não anula a história das pessoas, Sim. não anula a nossa história, né? Ou seja, Deus também usa pessoas e famílias, enfim. A graça do Senhor foi exercida na vida dos nossos pais para nos criar também, né? Só que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Quando você olha assim, quem que parece mais bravo? Quem será? Respondam, agora eu quero saber responder. Quem é mais bravo com os filhos? Tiago ou Luana? Olha na carinha dela, agora olha na minha carinha. Eu acho que nem numa questão de ser mais duro, mas a gente tem concordância nisso, né? Mas no início nós lidamos com questões de divergência sobre abordagens específicas, né? Então, por exemplo, assim, Luana, ela era bem mais dura. A gente pode usar legalista? E ágil, né? Pode usar legalista, mas assim, tudo pra ontem. Né? Eu acho que não só isso na minha vida, mas eu acho que muita coisa da minha vida eu era assim no começo. Isso, não esperava o processo. Não, Quer dizer, via rebeldia, fala, tem que corrigir, já tem que... Né, calma, vamos entender o processo. É assim, acho que é isso, né? Sim, exatamente. Então a divergência era em que eu fazia um processo, aquele coração de pastor, né, que espera o tempo da ovelha, e aquela ansiedade da mãe de não, vamos correr atrás, tá errado. Mas também, talvez, né, por outro lado, uma falha particular, né, e com certeza, talvez até prolongar o processo. Então, há um reconhecimento dos dois nisso, né? Sim. De prolongar um processo e também de querer que o processo seja rápido. Então, olha só, a gente também teve, né? E nós conversamos sobre isso, né? Sim, conversamos. Sentamos, conversamos, oramos, choramos por causa da criação. Sim, exatamente. Eu lembro que teve semanas assim de ser intensas, né? Foi, exatamente. Em pecados que a gente tinha que orar, e ficou assim uma semana super intensa de que, Senhor, quanto mais orava, mais acontecia. Depois, no outro dia, depois de uma semana, assim, acabou. Aí você fala assim, Senhor, obrigada, porque eu não estava aguentando mais isso. Sim, então, porque educar filhos é uma grande bênção, mas é um grande desafio, né? Sim. E eu sempre falo que uma das nossas maiores batalhas, né, seja, onde nós vencemos as nossas grandes batalhas contra o coração dos nossos filhos, não contra, mas para educá-los, para ensiná-los, foi em oração, né? Em oração, com certeza. Oração, exatamente. Bom, tá vendo que esse tema aqui dá pano pra manga, dá pra falar um monte de coisa. Olha que é só 8 anos de vida, mas tem bastante assunto. 8 anos do nosso primeiro exatamente, filho, né? Porque casado é 11, olha só, não erra não. Mas é 8 anos do primeiro filho, então tem bastante assunto. Imagina que já tá com um filho aí com uns 20, 23, isso, exatamente. Tem história. Ó, falando em filho, falando em história, falando em tempo, eu não sei porque eu vou fazer essa ligação, mas... Vê se o pessoal colocou aí no chat, né? Sim. A pesquisa sobre se você se sente, se você entende. A pesquisa que você tá aqui, então tá por favor aí, respondam. Então faça
Luana, Então, lê um pouco aí o chat. Isso, né? manda o seu boa noite. Vamos bater um papo com o pessoal aqui sobre educação de filhos. Boa noite aqui pro primeiro aqui, ó. Marcelo Gomes colocou aqui, esperando, antes da gente começar. Boa noite. Dalva Vasconcelos, Cíntia Nascimento, boa noite. Marcelo Gomes colocou boa noite novamente. Isaías Campelo, boa noite, queridos. Celeste, boa noite, amados. Deixa eu ver. Vânia Queiroz, Deus abençoe esse casal lindo. Amém. Leidiane, graça e paz. Boa noite. Aqui, ó. Ninguém colocou a resposta de quem é o mais bravo aqui, não. O pessoal colocou Luana. Eu tô lendo, querido. Aqui, ó. Eu vou falar aqui, olha só. Antônio dos Santos, verdade, ele colocou verdade. Celeste, Luana e KKK. Olha aí, vocês estão conhecendo tudo, hein? Edna, acho que é a Luana. Leidiane, acho que é a Luana. Aqui eu também sou bravo. Aqui, ó, pessoal. Vânia, vixe, Luana, sou bem assim. Benção. Pessoal, muito bom a participação de vocês, né? A gente compartilhar a vida. Você vê que são coisas comuns, né? E o nosso maior objetivo aqui é, pela palavra de Deus, então, ser direcionado ao nosso coração, né, Luana? Quer dizer, exatamente, nós temos falhas e pecamos, e isso é comum, né? Não comum no sentido de se conformar a isso, mas comum na história das pessoas, da criação dos filhos, tudo mais. E, então, ter essa parceria, ela é muito importante, quer dizer, isso ajuda o casal, inclusive em momentos de crise com os filhos, de manter um pulso firme no sentido de um princípio bíblico no processo de educação. Então nós vamos caminhar aqui por alguns assuntos importantes em como estabelecer essa unidade ou essa parceria, avaliar essa parceria e, obviamente, sempre pela palavra de Deus. Mas veja bem, uma coisa muito importante que nós começamos aqui, que Luana já vai falar para você, é exatamente quem é responsável pela educação, de quem é a responsabilidade de educar os filhos. Antes de você responder, você que está me assistindo, de quem você acha que é a responsabilidade de educar os filhos? Nós não estamos falando de escola, de governo, de igreja, está falando de família, de casal. Não é? E na sua perspectiva, de quem é a responsabilidade de educação dos filhos? Luana, porque assim, se todo mundo, entre aspas, manda, dirige, quem vai escutar? Quem não vai? Então, quem é responsável por educar os filhos? Essa pergunta é um desafio para a nossa sociedade, né? Porque hoje tudo é muito relativo. A gente tem que viver com os filhos como se fossem amigos e colegas, e às vezes não tem um direcionamento claro e correto da funcionalidade da família, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem. E quando Deus colocou o homem naquele jardim, ele deu para o homem a autoridade também de governar e cuidar de tudo aquilo. Aí, após ter feito isso, nós vemos que Deus também cria a mulher conforme a sua imagem, conforme a semelhança, mas ele coloca a mulher ali para ser um complemento para aquele homem, para ajudá-lo, para alcançar nas realizações que ele não conseguia fazer sozinho, né? Tava faltando algo ali. Então era essa mulher que auxilia ele ali naquele momento. E infelizmente, essa palavra de auxílio hoje, no nosso tempo, está muito degradada, né? Está muito fraca, está sendo usada de forma mesquinha, de forma mediana, né? Que não tem o sentido original daquilo que Deus fez, daquilo que ele criou, né, para ser. Então, Deus instituiu o homem para ser o líder, para governar, para dominar, para ter domínio sobre tudo aquilo. E a mulher é aquele auxílio. Então, sim, a gente tem também, como mãe, a responsabilidade de educar nossos filhos, mas primeiro a gente vai ser guiado através do Senhor e da vida dos nossos esposos para, assim, direcionar a nossa família na fé e no amor do Senhor. Porque, lembrando, igual o catecismo fala, né? Qual a finalidade principal do homem? Eu gosto de lembrar disso porque nos traz a referência e a centralidade de Deus na nossa vida. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele sempre. Então, se eu tenho esse objetivo de vida, eu vou entender que Deus criou o homem para ser o líder e também me criou para ser esse auxílio, aquela que vai estar apoiando, ajudando, e só eu, como esposa, vou poder dar esse suporte necessário para o meu marido, na criação e na educação dos nossos filhos. Então, é ter essa clareza. E não ir com os enredos que o mundo fala, desmerecendo, porque a palavra de Deus nos diz, mas trazer a centralidade do que Deus tem nos ensinado, através da sua palavra, dessa importância, da funcionalidade. Somos criados por Deus, somos criados conforme a imagem e semelhança. Deus não comunicou isso a nós. Mas também temos que lembrar que somos pecadores.
E precisamos da graça de Deus para direcionar nossas vidas e as nossas famílias. Então, realmente trazer à nossa memória que tudo que Deus criou, tudo que Ele fez, e trazer essa instrução da centralidade de Deus e entender, não, é o homem e eu sou esse auxílio. E isso não é desmerecendo, mas é entender toda a funcionalidade que Deus fez, né? Deus nos criou iguais, mas com funções diferentes, né? A gente não pode esquecer disso. Exatamente. O que você citou está em Efésios capítulo 6, que fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Aqui a palavra significa progenitor, aquele que, tanto o pai quanto a mãe, né, os seus genitores, na verdade, pois isso é justo. Depois o versículo 2 de Efésios 6 diz: honra a teu pai e tua mãe. Quer dizer, Paulo faz a questão de diferenciar exatamente pai e mãe para dizer que o filho deve honrar os dois. E o versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, junto com esse chamado do Senhor para a masculinidade bíblica de liderar a sua família, desde lá de Gênesis nós vemos isso, Deus compartilhando isso, quando nós vemos o processo bíblico de educação dos filhos, a responsabilidade de educar os filhos no sentido de trazer ali a visão dessa educação, principalmente de uma educação, obviamente, cristã, né, baseado na palavra de Deus, a gente vai falar um pouco sobre isso, é exatamente do marido, é exatamente do pai. O que a nossa cultura, né, não nos ajuda muito a compreender, porque tem uma questão de tempo, uma questão do quanto talvez as esposas ou as mães passam em casa com os filhos, hoje numa outra cultura, porque também a mulher trabalha fora, enfim, toda essa questão. Mas a responsabilidade de educar o filho foi dado ao pai. Não significa que a mãe não tenha influência, né, Luana? Exatamente. Inclusive, acho que os meninos passam mais tempo com você, no sentido, talvez, da minha semana de trabalho, mesmo você trabalhando aqui comigo, do que comigo, né? E até porque quando eu fiquei em casa, né, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de cuidar dos meus filhos num tempo que eles nasceram. Então, era comigo a maior parte do tempo, realmente, né? Então, entender essa parceria influencia nessa questão também, né? De eu posso influenciar a vida do meu filho e vou influenciar positivamente, mas entendendo que Deus colocou funcionalidades diferentes. E é interessante olhar, porque as escrituras, somente em Provérbios, que você tem uma mãe que mostra para o seu filho, que ensina, né, traz um conselho de que tipo de mulher que ele deveria buscar, né? Isso é importante, aquela mulher de Provérbios que levanta, que cuida dos filhos, enfim, que tem uma influência. Você tem, né, a mãe e a avó de Timóteo, aí num contexto um pouco específico, sem o seu pai como cristão. Então, o fato do homem assumir a responsabilidade da educação dos filhos em casa, não significa que a mulher não tenha uma influência, que ela não atue no processo. Ao contrário, a gente vê nas escrituras uma atuação bem direta dessa mulher, auxiliando o seu marido em como deve educar os seus filhos, né? Exatamente. Até porque a gente sabe que o homem, até naqueles tempos, era o primeiro a sair para trabalhar, né? Porque a mulher ganhou o bebê, tem que cuidar e ter todos os cuidados com a casa. Então, a gente entende que, realmente, apesar essa falta no sentido de que ele passa mais tempo no trabalho e a criança fica em casa com a mãe, eu entendo que eu tenho responsabilidades e influências, mas eu também entendo que eu tenho que exercer aquilo no qual, em parceria, sendo o auxílio dele e sendo direcionada por ele espiritualmente, que eu vou guiar os nossos filhos a amar ao Senhor. Exatamente. É interessante que isso resgata no nosso coração essa responsabilidade, né? Então você tem talvez aquele marido, né, ou aquele pai que pensa na educação dos meus filhos, é da minha esposa, porque eu já trabalho fora. Não é bem assim, né? Ainda que o tempo não seja exatamente maior, ou esteja com um tempo ali, né, dedicado inteiramente a isso, mas cabe ao marido, cabe ao pai, supervisionar o tipo de disciplina, apoiar a sua esposa e, enquanto ele estiver presente, chamar para ele essa responsabilidade, né? Dar um guia, né? Uma direção também, né? Como a família vai caminhar nessa criação de filhos, né? Não deixar à toa ao léu, mas ter uma conversa de dizer, é para isso que vamos caminhar, é isso que queremos chegar, né? Ter essa clareza. Em casa a gente tem um combinado, né, Luana? Ele tá, eu nem chego perto. Ele que resolva 2, né? Que a gente tem um combinado. Acho que isso me ajuda. Eu falo pra ele, quando os meninos vêm até mim, eu falo assim, o pai tá aqui?
Ah, então vai lá. Aí eles já entendem, eles param o assunto. Muito obrigado, viu, Luana? Vamos saber disso aqui, né? O pessoal também discute. Mas interessante, quando a gente fez esse combinado, isso inclusive me ajuda muito. Porque assim, às vezes eu não quero fazer, talvez você como marido, como pai também não quer. E às vezes eu falo isso pra você, falo, eu não queria não, mas o pai tá aqui. Às vezes eu tô lá, né, assistindo alguma coisa, enfim, tem um conflito, eu falo assim, eu não quero, mas eu tenho combinado com a minha esposa. Né? Então eu abro mão dali, não quer dizer que ela não poderia ir, mas até para dar, né, um refrigério pro seu coração, Sim, né? com certeza. Eu gostei desse enfática, com certeza. Eu sei. Mas é interessante, né? E esse entendimento, né, de que Deus criou a gente igual, mas com funções diferentes, também é repassado por esse processo na questão da educação. E quanto que isso é bom, porque isso também chama o marido, o pai, a responsabilidade. Quer dizer, Deus me confronta com isso, né? E ao mesmo tempo, nós aprendemos, e também a esposa, a caminhar juntos na vontade do Senhor com relação a isso, né? Quer dizer, não é a anulação de um ou de outro, mas é uma unidade, né? Exatamente aquilo que nós fazemos juntos. Agora, uma outra coisa importante também disso, é que ambos, né, aí que tá, né, nós temos uma questão aqui, Luana, a gente está falando sobre divergências, né? Quando a gente fala sobre divergência sobre educação, ou na verdade uma falta de parceria, uma coisa importante, quer dizer, além de entender de quem é essa responsabilidade, até para que se sente, para que, né, um não transfira para o outro essa responsabilidade, né, a esposa para o marido para a esposa, enquanto estiver no contexto, e ser estabelecido, né, até que ponto eu vou intervir, até que ponto eu deixo você. E às vezes eu faço isso em casa, né, Luana? Propositalmente falo, Luana, vai lá, porque é importante que você faça isso. Isso acontece, né? Sim, quando é algo mais direcionado, né? Exatamente. Então vai lá e faz isso, porque é importante que você tenha também esse processo aqui, para que eles entendam a sua figura e tudo mais. Quer dizer, para que eu não seja aquele que sempre intervém, não, o respeito pela mãe, né? A Bíblia fala, honrar pai e mãe. Quer dizer, se o pai estiver presente ou não, a honra tem que ser dada à mãe, independente disso, né? Agora, uma coisa também que é importante nessa parceria, e que Luana e eu, nós oramos muito antes de termos nosso primeiro filho. Abra aqui pra gente, por favor. Uma oração que a gente fazia, né, Luana? A gente fazia a igreja toda orar também. Por favor, a oração era, Deus, não nos deixe amar mais os nossos filhos do que o Senhor. Lembra disso? Sim, exatamente. A gente, né, tinha pego ali, estudado algumas coisas sobre filhos, né? Vendo também, né, as pessoas criando seus filhos, e a ponto assim de às vezes filhos se tornar uma idolatria, né? Ou seja, isso pode acontecer. Nós devemos amar os nossos filhos, mas eles não devem ser a nossa idolatria. E nós temos o exemplo de Eli, que Deus inclusive corrige o coração do seu servo, né? Dizendo, olha, você deu preferência e amor a ponto de não corrigi-los, né? Então uma oração que Luana e a gente sempre fazia era isso, né, Luana? Deus, não nos deixe amar mais os nossos filhos do que o Senhor, não permita isso. E uma das coisas que nós conversávamos muito, e que pessoas também fomos discipulados, ensinados, é que essa divergência, né, e essa falta talvez de cumplicidade na educação, ela deve ser, na verdade, vencida por uma coisa muito importante. Ambos devem buscar uma educação bíblica. Né? Então, veja bem, ambos devem aderir a um princípio bíblico de educação baseado primariamente na palavra de Deus. Então, de uma forma muito resumida, porque não é o centro aqui do nosso estudo, da nossa conversa, na verdade, um estudo não, né? Um bate-papo aqui de hoje, a educação dos filhos, né, está aparecido muito nas Escrituras como a ideia de discipular. Então, o que é importante? Que esse casal que vai ter filhos, que eles estão planejando ter filhos, a primeira pergunta que eles façam não é se eles vão poder criar os filhos, né? Porque às vezes a preocupação é essa, né? Você tem dinheiro suficiente. Né? Eu vou conseguir comprar, eu vou conseguir dar para o meu filho uma vida melhor do que eu tive. Eu acho que uma das coisas que Luana e eu, nós não fizemos isso no início, né? A gente fez isso no processo, mas eu falo sempre para as pessoas, quer dizer, é olhar um para o outro e falar assim, o que nós entendemos sobre a educação de filhos? O que nós entendemos que a Escritura fala sobre educar filhos, né, Luana? Exatamente. Porque, veja bem, isso traz a unidade. Então, quando educamos, nós discipulamos os nossos filhos, né? Deus nos dá a sua palavra, e resumindo esse processo, é o que Paulo escreve em Efésios 6,4, disciplina, né, Luana? E admoestação. Então, os pais devem ter o mesmo pensar bíblico primário de como educar os filhos. E isso é importante, porque o que acontece? O mundo, as filosofias que nós temos aí à disposição, né, quer
ensinar a gente a educar os nossos filhos, e aí talvez pela nossa criação, pela formação acadêmica que cada um pode ter dentro desse contexto, pode surgir aquela ideia assim, qual que é a melhor forma de educar filhos, né? Aí vem aquela coisa, né, de os passos para a educação, o método da educação e tal. Até aquela fase, eu lembro que teve uma fase do nunca diga não, né? Também teve, Teve uma exatamente. fase que não podia dizer não para criança, né? Hoje, né, com uma outra, porque já mudou e tudo mais. Então, o que acontece? O casal precisa sentar, olhar um na cara do outro, pegar as escrituras e dizer assim, o que nós acreditamos sobre a criação de filhos? Porque, às vezes, né, o grande problema é que um tem uma ideia sobre como educar e como interferir e como corrigir os filhos, e o outro tem uma outra visão, né? Até, por exemplo, às vezes eu atendo casos assim, vou dar um dos exemplos, né? Adolescente que quer namorar. Né? Aí um pai fala assim, melhor não proibir, porque se não proíbe, vai namorar de qualquer jeito, melhor namorar em casa. O outro fala, não, a gente tem que... Então, como é que a gente lida com essas questões, né? Ah, mas a criança ali fez isso daqui, mas como é que eu corrijo? Então, eu posso olhar para minha esposa e dizer assim, não, mas eu não concordo com isso, tá? Mas quem está dizendo? É uma filosofia de educação qualquer, que eu aprendi, que eu estudei, que eu vi, que eu estou aplicando para ver se está certo, ou eu estou olhando para a Escritura, ou eu estou olhando para a Palavra de Deus. Então é muito importante o casal entender que a Bíblia é suficiente porque ela vai dizer corretamente quem é o meu filho. Criação, queda e redenção. Né? A Bíblia vai mostrar para mim quem é que eu estou educando. Porque eu vou te dizer, meu irmão e minha irmã, meu querido amigo que está aí do outro lado, cuidar do próprio coração já é um desafio. Cuidar do coração de um ser tão fofo, mas pecador, é complicado. É complicado. E muito porque você se vê muito no rostinho dele, né? Vamos falar a verdade. Tem uma coisa lá em casa que às vezes tem um conflito lá em casa, eu falo, Lana, mas é você. Seu jeitinho de ser. Seu jeitinho de ser, né? Mas como é? Porque assim, a gente sofre quando a gente lida com o nosso coração, né? Tipo assim, meu Deus, me dê um coração. Davi orou, né? Deus me dê um coração conforme, né, o que o Senhor deseja. Mas uma coisa interessante é nós pensarmos na educação de filhos tendo como base a palavra de Deus. Então a Bíblia diz exatamente quem é o meu filho e ela coloca também o alvo de como eu devo educar. Eu vou contar um testemunho aqui. É um alicerce sólido, Só um minutinho, daqui um pouquinho um testemunho. Calma, pode falar agora. Essa questão de ter um norte, uma direção correta do nosso guia, que é a palavra do Senhor, é ter um fundamento correto, um fundamento forte, sólido, que não vai se perder. Mas que se a gente está realmente voltado a amar ao Senhor com todo o nosso coração e a viver conforme o Senhor nos ensina em sua palavra, a gente vai estar criando uma fortaleza, né? Não está construindo um castelo em areia, não. Exatamente. E também tem essa questão da motivação da educação, né? Sim. Então eu lembro que Luana e eu, nós tínhamos um ídolo no nosso coração. Abra aqui porque os dois tinham o mesmo ídolo. Eu não vou ficar sozinho falando do meu ídolo aqui, não. Luana e eu, nós tínhamos um ídolo no coração. Você lembra qual era, querida? Filhos obedientes, né? Filhos obedientes. A gente tinha um ídolo assim, Luana e eu, que a gente queria educar os nossos filhos porque a gente queria filhos obedientes. Porque não quero passar por aquela vergonha que aquele pai está passando. Lá no mercado, fazer um monte de coisa Olha e só, tal. Né, aquela questão de se comparar também, né? E aí quando nós observamos a palavra de Deus em como nós educamos nossos filhos, né? Nós lemos, enfim, e teve algo libertador pra gente, né? Quando nós juntos, né, fizemos isso, né, na mesma leitura, do mesmo livro, inclusive, né? A gente leu assim, o escrito lá dizia assim, que nós não devemos educar filhos para que eles sejam obedientes, porque a gente nunca vai poder educar bons filhos, né? Mas a grande questão é a ideia de que nós educamos filhos para glorificar a Deus. Então, ainda que eu não veja um fruto naquele momento de aplicar a educação bíblica, a grande questão deve ser em que eu faço o processo para que Deus seja glorificado. E isso foi libertador para a gente, né? Sim. Porque a gente ficava tão preocupado em como seríamos julgados na forma que nós educamos nossos filhos, e aí nós íamos cair no erro, estávamos caindo, né? De trazer um peso para os nossos filhos que eles não poderiam suportar, e nem nós. Não, porque além de questão da nossa vida, né, além do ministério, né, de servir ao Senhor no ministério, aí você fala assim, né, aquela carga, né, o foco vai ser sempre o filho do pastor, né? Exatamente. Aí a gente ficava pensando muito nisso, né? Então a gente estava queria cobrar dele uma coisa que ele não tinha, que não era maturidade para aquela idade também, porque envolve muitas coisas. Não tinha maturidade para ser
para aquele momento, para aquela situação, mas por causa do nosso ídolo, do nosso desejo de ter a perfeição do filho, de ser exemplar em tudo, a gente ia trazendo um peso, né? peso muito Uma grande. carga legalista que a gente não conseguiria, né? E outra coisa importante também, a Bíblia, ela é suficiente para instruir o processo de como educar os nossos filhos, disciplina e admoestação, instrução. E esse ciclo se parece com instrução, treinamento, correção. Disciplina faz parte desse processo. Os pais são lembrados, né, em todo o texto bíblico, que eles deveriam falar do Senhor aos seus filhos. Quando há conformidade, né, nesse pensamento bíblico por parte do casal, os conflitos podem ser evitados, porque não é a minha vontade ou a minha filosofia educacional e nem a da minha esposa, é a do Senhor. É o que o Senhor propôs para nós na sua palavra, em como nós devemos educar os nossos filhos. Então, se começa a lidar com isso, né, quando nós centralizamos o processo de educação e o ensino sobre educação na palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. E aí, Luana, o pessoal está participando no chat? A gente vai ler agora, vamos participar com o pessoal, né? Estão participando sim. Estão mandando mensagem, faz pergunta que Luana disse que vai responder tudo hoje. Vou colocar aqui Vou ler um que eu achei muito interessante aqui, que é o Ministério de Louvor Adoradores de Cristo, que colocou: através do programa, estudando o livro Pais Fracos, Deus Forte, entendi que cobramos perfeição, que nem nós podemos oferecer a eles. A educação na graça me trouxe paz. É exatamente esse livro da nossa época. Olha aí, ó, é o mesmo livro que a gente leu. É o mesmo livro, a gente indica, é muito bom, realmente. Então, lembrar que é o Senhor, né? Exatamente. Jonas fala, a salvação pertence ao Senhor. E se Deus não mudar o coração, não adianta a gente buscar. Não. Pode ser aquele bom cidadão, mas o que importa realmente é o coração, exatamente, né? É a eternidade. Então, Ana Paula colocou assim: confesso que logo que tive meu primeiro filho, achava que era os dois, mas me vi sozinha quando meu esposo precisou viajar e ficamos assim 22 anos. E nesse tempo de pandemia, meu esposo voltou. Ótimo. Então, Celeste Rodrigues, em primeiro lugar, só os pais, mas a mãe também tem essa responsabilidade da criação. Muito bem. Sim, o que nós falamos aqui. Tem mais? Não. Tem mais gente falando? Não. Gente, eu me vendo nessas palavras sobre idolatrar ter filhos obedientes. Tamo junto. Outra coisa importante nisso, né, Luana? O que mais? Nós temos divergências em forma como educamos nossos filhos? Sim. Eu tenho, Luana, eu tenho. Porque eu gosto da bagunça. Luana agora tudo. Luana vê o quarto desarrumado. Meu Deus, gente, arruma esse quarto, cadê os brinquedos? Eu não sei na sua casa, mas em casa Lego se multiplica. Você compra 3 Legos. Quando você vai ver, tem 250 mil Legos em casa. Não é assim, Luana? É igual o porquinho da Índia, o Lego. É bem assim, todo canto e você pisa em um Lego. Apesar da gente convergir para o mesmo lugar, para a mesma teoria, digamos assim, o princípio de educação bíblica, nós também temos divergências em como educamos nossos filhos, temos gostos, né? Gostos, exatamente. E querendo, a gente não anula a nossa vontade, criação, né, também, né, a nossa personalidade. Mas a gente tem que entender que a base é a palavra do Senhor. Divergências vão existir? Vão, óbvio, são pessoas diferentes que estão convivendo, que se uniram para amar e adorar ao Senhor através do casamento, do relacionamento marido e mulher. Mas a gente tem que entender que divergências acontecem e não é acabou meu mundo agora porque meu marido não concorda comigo, porque o menino tem que comer só fruta e legumes nesse momento da vida. Ele dá doce. Mas é entender que, apesar das diferenças, nós podemos caminhar juntos, observando sempre os limites que a palavra de Deus nos coloca, e ceder aos desejos, à vontade um do outro. A boa conversa, um bom diálogo, vai resolver essas situações. Agora, se a gente não conversar, não dialogar, e principalmente fazer esse trabalho até antes de ter o filho, que é muito importante, eu falo que até no tempo que você está namorando alguém, pergunte sobre criação de filhos, sobre qual é a base dessa pessoa, né? Entenda os pensamentos em relação a isso, para você ser norteado e não cair na surpresa de que no tempo de namoro não era assim, não me prometeu isso. Mas entender que, apesar das diferenças, se não for ferir a palavra de Deus, podemos sim nos adequar e ceder um ao outro, né? A gente chama isso de divergência secundária, né? Na educação dos filhos. Quer dizer, tem coisas que eu não concordo com Luana
E ok, eu não concordo, mas isso não é um conflito. Ferindo, né? E se está ferindo um princípio bíblico, ok, então tem que lutar por isso, porque eu e ela, porque a gente precisa obedecer ao Senhor. Mas se há uma divergência, nesse momento o que vai fazer, o que pode ceder, o que não pode ceder, isso é secundário. O que não fere as Escrituras particularmente pode ser relevado. Nós temos aí o texto de Romanos 15, 7, Orlando, você pode ler, por favor? Sim, fala assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, algumas questões pessoais podem ser colocadas no modo como nós educamos nossos filhos, discordar do marido, da esposa, não é algo completamente ruim quando é feito dentro da preservação da palavra de Deus, né? Sim. E também, assim, ser feito com sabedoria, né? Também. Não chegar e falar, tá errado, Não, tá com o filho no momento e falar assim, mulher, faça isso não. Ter um limite, né? Um entendimento de que vou tirar a autoridade da minha esposa diante do meu filho se eu me intrometer nesse momento. Não, passou... Tá lá o casal no cantinho deles, tomando seu café sossegado, conversa. Não vá tirar a autoridade do seu marido, da sua esposa diante dos seus filhos. Eles têm que compreender que deve honrar, e essa honra também é através disso. Você, quando passa por cima, naquele momento, apesar de não estar concordando, você está também dando margem para que seu filho venha entender. Não, peraí, eu posso quebrar então a autoridade da minha mãe, então do meu pai? A mãe a resposta dá também, resposta, né? Ou às vezes a mulher fica falando assim, seu pai mandou fazer isso, então ter cuidado nas palavras seu pai não sabe de nada, sua mãe não sabe de nada, né? Tira a autoridade, né? O respeito que o filho deve ter pelo pai e pela mãe, né? Tem que falar assim, seu marido lindo disse isso, né? Não, seu pai, na verdade, né? Seu pai, o meu, né, o marido, querido. seu querido, lindo e amável pai. É assim. Você falou assim, também não é de qualquer... Tem que ter o limite, né? O limite de juízo, né? Pra não chegar e falar assim também, não escuta sua mãe não, tal. Que isso vai minando o coração, porque às vezes o filho não vai saber diferenciar entre algo primário e algo secundário, né? E isso vai também de encontro, assim, né? Que eu acho muito interessante, que é abrir mão, né? Por exemplo, lá em casa, né, nós temos... Abra aí, por favor, pessoal, porque quando fala... Tem muita história de casa. Hoje, revelações, né? Eu tenho um jeito de ensinar as crianças matemática. Não, isso porque professor, ele ajudava as pessoas no tempo dele de escola. Eu falei assim, imagina esses alunos como que ficou. Ai, Luana... Magoou isso daqui, viu? Não, porque... Olha aí, tá vendo, pessoal? Se bem que vocês falaram, ela é brava, ela fica brigando comigo, tá vendo? Mas... A didática dele pra matemática... É muito ruim. Muito, gente. É muito abstrata. Eu falo assim, não. Aí, Luana... Vamos trazer pra realidade da criança. Aí, Luana passa assim, eu tô lá. Felipe, Aí, Luana... Tiago, por favor, pega, como é que chama lá o material dourado. Pega o material dourado, ensina essa criança. Não, a ser bem mais rápido. Eu fiquei 6 meses treinando o menino no material dourado. E eu fui lá, estraguei 2 minutos. De pandemia para poder formar aquela cabeça na matemática. Mas como é interessante que a gente aprende de forma diferente, né? A gente vê isso nos nossos filhos, a gente também, né? E às vezes a gente olha para a cara do outro assim, que vai dar risada, né? Mas como isso é interessante, né? Na questão dessa individualidade, no sentido não de ser separado, mas eu tenho uma forma de entender alguma coisa, eu tenho alguma forma de entender matemática. E eu vejo, assim, nos meninos eu vejo essa clareza. O Felipe, ele é como eu, ele precisa tocar, sentir a matemática para poder entender e fazer as coisas. O Pedro não. O Pedro, enquanto ele está brincando, ouvindo eu ensinar o Felipe, ele já fez na cabeça dele, eu falei assim, Pedro, e ele se intromete para falar a resposta, porque para ele já foi. E é interessante que são divergências, né? Às vezes divergências, numa roupa que vai usar, ou até, não, mas vamos fazer isso daqui primeiro, Luana, vamos trabalhar isso daqui, Tiago. Então, assim, são divergências secundárias que aí, então, nós também podemos praticar o amor cristão abrindo mão, né, nesse sentido, de coisas que nós talvez achamos que é o melhor, mas não é uma questão de Bíblia ou não, né? É uma questão de dizer, não, mas minha esposa pode fazer desse jeito, porque desse jeito é o que está sendo, né, mais eficiente aqui. Então isso é importante também, né? Agora, veja bem, existe o que nós falamos aqui, divergências primárias. Quais são as divergências primárias? Se eu chegasse e falasse assim, não, eu não quero que aplique disciplina bíblica, opa, é um problema. Né? Então, mas eu quero que ensine, mas ele tem que aprender tudo com relação a outros temas e não bíblico. Calma, peraí.
Alguma coisa está Exatamente, errada, então, exatamente. Mas questões secundárias, né, que elas podem, inclusive, ser um momento para os filhos poderem ver como que os pais aprendem, qual a posição deles. Tudo isso também é importante, né, nessa questão de como Deus nos criou para viver essa experiência aqui no mundo que nós vivemos. Agora, veja bem, se há discordância, Luana, o que fazer? Não pegue a mala e saia correndo. Não faça isso. Não. O que acontece? Eu estava pensando um pouquinho antes de começar esse programa, né? E é interessante que eu estava pensando assim, existe algumas formas em que o marido, a esposa, se coloca como discordante, né, daquilo que o outro está fazendo, né? Às vezes, você tem aquela discordância onde um tem um pensamento sobre educação, o outro tem outro e é um embate. Não, mas tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, mas isso não pode, isso pode. Existe aquele, Luana, que transfere para o outro. Ele quer que a criança seja educada, mas ele chega e fala assim, ó, Luana, você fez isso daqui? Não. Como é que você não educa a criança? Ou o contrário, entendeu? Marido com a esposa com a... Agora existe aquele também que diz assim, quer saber? Quer fazer? Então faz isso aí. Como assim? Faz aí que depois a gente vê se vai dar certo ou não. Que é uma forma também de discordar. Às vezes não há o conflito, né? De dizer Naquele assim, momento, né? não faça isso, não faça aquilo, mas o que acontece? Isso eu vejo em aconselhamento. Um fica omisso com relação a isso, aí vai passando a vida, e chega um momento que a criança toma uma decisão errada, o adolescente, o jovem, aí olha na cara do outro e fala, tá vendo? Eu falei para você, não era desse jeito que você tinha que educar, porque você educou assim. Também é nesse momento, né, uma falta de parceria. Se há, então, um problema de parceria na educação de filhos, primeira coisa que tem que ser feito, estabelecer uma comunicação bíblica. Isso é essencial, baseado em Efésios 4, 25 a 32. Sentar, conversar, alinhar. A gente fez muito isso, né, Luana? Sim, a gente faz até hoje, sim, né? sempre. Ontem a gente fez, né? Tem que sempre se A avaliar. gente fez isso ontem. Sempre se avaliar, porque é muito fácil a gente ficar no automático da nossa vida e esquecer alguns princípios, esquecer realmente de ser orientado pela palavra de Deus e de ouvir um ao outro, né? Então, sempre é necessário ter a comunicação sadia, estar aberto também para receber essa comunicação, para ouvir e se avaliar realmente, né? Para ser direcionado. E restaurar, uma outra coisa importante, é restaurar os pontos de discordância, pedindo perdão, inclusive, ao outro. Quer dizer, pode ser que naquele momento a minha discordância, mesmo sendo secundária, eu ofendi você, eu preciso pedir perdão para minha esposa. Né? Às vezes expus ela a uma situação, ou ela me expôs. Então, pedir perdão é muito importante. Terceira coisa, caso os filhos já tenham vivenciado a discordância, é importante chamá-los, né? Sentar todo mundo. A gente faz isso, né, Luana? Se for em público, é em público. É em público, exatamente. Exatamente, para poder entender. E também é uma forma da criança entender de que você não é perfeito e você precisa ser direcionado pelo Senhor nisso também, de como educá-lo, de como viver. Então ele vai entender, ó, meu pai é minha autoridade, minha mãe é minha autoridade aqui, mas eles obedecem ao Senhor com interesse de coração, porque eles entendem quando eles pecam e eles se arrependem, no sentido de se realmente... Isso é bom, é algo que acontece na nossa vida, mas é algo produtivo, que traz para os nossos filhos também o temor ao Senhor, de entender que a gente também está sendo guiado por Deus para viver a nossa vida, para amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa intencionalidade, e realmente mostrar, ó, somos fracos, precisamos do Senhor. Quando a gente pede perdão, é isso que a gente mostra, a nossa fraqueza. Exatamente. E também sempre buscar falar das discordâncias, caso não tenha sido uma questão pública, em particular, né? Chamar a esposa, chamar o marido, paga lá um jantar para a esposa, né? Ou a esposa faz aquele cafezinho. Um jantar legal, por favor. Paga o Mac para ela. Não, um jantar legal. Aqui, ó, vou dar uma dica para os maridos, tá? Dica de jantar top. Leva a esposa no Mac, Não. leva no BK, leva no Dogão e tem aquela conversa. Sim, querida? Não, vamos melhorar a situação. Vamos melhorar, vamos pegar um girafas, então. Existe ainda girafa? Nem sei. Nem sei. Ó, dica do Tiago, dica do pastor. Jantar com a esposa, Mac. Vê se você gostou. Né? Não, querida, porque Mac tá caro, é um negócio. Outra coisa, Colossenses 3,16 fala sobre isso, né? Admoestar. Habite ricamente a palavra e admoestai-vos uns aos outros. Então, é importante
na palavra também chamar e dizer, olha, estamos tendo divergência aqui, mas não é uma questão só do gosto, é uma questão da palavra de Deus. Nós precisamos acertar isso. Quer dizer, somos usados por Deus para aperfeiçoar a vida do outro também. É bom você trazer esse versículo à nossa memória, porque a gente lembra muito desse versículo no meio da igreja, né? Do nosso convívio na congregação. E esquece que nossos irmãos também fazem, aqui no caso, o meu outro irmão aqui, ó, o meu... Desculpa. Tá aqui ao meu lado. Dica do pastor, levar a esposa no McDonald's. Jantarzão, hein? Romântico. Por favor. O meu outro, aqui, ó, o meu semelhante, está aqui do meu lado. Então, entender que essa mutualidade cristã é vivenciada dentro de casa também, principalmente, né? Ok, vamos lá, vamos concentrar aqui que o Mac vai pegar. Ou o BK, se você estiver com um pouquinho mais de dinheiro, enfim, né? Outra coisa, às vezes, intervir diante dos filhos pode dar uma oportunidade de ensiná-los, né? E também mostrar que o marido e a esposa pecam, né? Isso que a Luana falou que é interessante, quer dizer, meus pais pecam, então como eles lidam com isso? Como eles lidam com a divergência, né? Outra coisa também é orar a Deus para que a outra pessoa tenha o mesmo pensar. Paulo fala isso em Filipenses 3,15, quando ele fala sobre ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele fala assim, Deus esclarecerá. Eu estou falando nisso em que sentido? Não para você orar para que o seu marido, a sua esposa faça todos os seus gostos, né? Mas vamos pensar que em algum momento, Luana e eu, a gente tem uma divergência na educação de filhos biblicamente. Quer dizer, não estou aplicando o princípio bíblico, ou eu devo orar a Deus, esclareça o coração da Luana orar a Deus, esclareça o coração do Tiago, para que ele aplique a sua palavra, porque a honra vai ser exatamente nisso, a glória nisso, né? Então não é só a divergência secundária, mas é em como a palavra deve ser aplicada, né, querida? Sim, exatamente. Então, realmente buscar sempre o Senhor como base para a nossa vida, para o nosso alicerce, para a nossa caminhada, né? E existem perigos, né? Perigos aí iminentes de não ter essa parceria, né, Luana? Quais são alguns perigos? A gente lembra muito daquela história de Isaac, né? Vou ler até Gênesis 25, 28, que fala assim, Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. A gente vê aqui uma família dividida, uma família que o casal tinha suas preferências e eram bem claras diante daquele convívio da família ali, né? Então a gente sabe das consequências que foram causadas nesse lar. Os filhos se revoltaram um contra o outro, acabaram saindo do convívio da família. Então quando a gente realmente fica dividido como casal, né? A gente éramos, Deus nos fez para ser um, né? Quando a gente casa é para isso, lembra da solda, para sermos um. E agora com esse pensamento dividido na criação dos nossos filhos, a gente pode também trazer conflitos para a nossa família, conflitos para o nosso lar, divisão, em um lugar que era para reinar a paz do Senhor, o amor, o perdão. Aqui é o nosso centro de treinamento, né? De exercer isso, né? O perdão, o amor, a mutualidade. E quando a gente realmente não pega a base da palavra de Deus para viver e fica dividido nessa situação, fica crianças sem governo, sem entender a funcionalidade. Confusão na cabeça das crianças. Quem eu sigo, quem eu obedeço, o que é correto, o que não é, né? Traz amargura entre o casal, quando vê o outro agindo de modo que não concorda. Os filhos podem se sentir culpados pelos conflitos que o pai e a mãe estão tendo no relacionamento conjugal, né? Então, a criança sempre se acha culpada porque o pai e a mãe estão brigando. Isso, infelizmente, é comum acontecer, né? Porque a criança está vendo o pai e a mãe sempre brigando e sempre a referência é uma briga que sai dele no sentido de... Você falou assim, não era para ter falado assim, tá vendo? Você educa ele mal. Faz isso com ele, tá vendo? Você deixa ele faz tudo que ele quer, por isso que ele tá assim. Aí então a criança vai falar assim, eu sou a culpada do meu pai e da minha mãe não viver bem. Então olha quanta coisa a gente vai criando no coração de uma criança e também no nosso, né? A amargura, a tristeza, a revolta, a falta de respeito, de amor, de lealdade. Então é algo que pode minar o nosso próprio casamento. Então é algo muito sério, né? Trazer divisão no nosso lar realmente, né? Feridas que ficam abertas às vezes até por anos e a gente não vai tratando, não vai lidando, não vai por causa de uma criação de filhos lá no começo, de algo que não foi conversado, que não foi fortalecido na base sólida que é a palavra do Senhor, que não entendeu que existe divergências e isso é normal se não for pecar contra Deus. Então, né, ter realmente essa responsabilidade, essa clareza de buscar sempre ao Senhor. E também uma coisa interessante é que isso pode criar hábitos pecaminosos, né, dentro da família. Quer dizer, hábitos de respostas rápidas, sem
pensar, quer dizer, ofendendo, sempre rindo, né, do marido, da esposa diante dos filhos, né? E às vezes eu já vejo isso, quer dizer, eu nem falo com meu pai porque meu pai é assim, eu vou lá e já falo com a minha mãe, né? Ou vice-versa. Então isso é o quê? Vai criando padrão pecaminosos. E tem uma coisa também interessante, né, Luana, que até que você falou, quer dizer, além do viver desagradável, existe uma inversão de papéis, né, na família. Então o marido não consegue cumprir o seu papel, a mulher também não, nesse sentido, porque às vezes os filhos não sabem qual é a referência, né, a quem eu busco, a quem eu falo. Então tudo isso são os problemas que podem acontecer com casais que não estão em parceria na educação dos filhos, né? Isso traz consequência para a vida não só do filho, do casal, mas a longo prazo traz consequências para a igreja também. Homens líderes que vão realmente guiar a igreja do Senhor, eles são formados no lar, na sua casa. Então, se eles não têm o exemplo, a clareza, a direção correta de uma liderança firme, de um auxílio misericordioso, piedoso, que está ali realmente apoiando, isso vai trazer consequências futuras muito grandes para tudo, né? Para todo o convívio social daquela Exatamente. criança. E uma coisa importante, a gente chegando aqui para o final do nosso programa, é fazer assim, então eu fazer a seguinte pergunta, ok, eu sei que tem que estar embasado na palavra e tal, como é que eu apoio o meu cônjuge, como é que eu apoio o marido, como é que eu apoio a esposa na educação dos filhos? Primeiro, reafirmando a criança, né, sempre o comando dado. Em que sentido? Se o Felipe ou o Pedro pede alguma coisa para a Luana fala não, como é que eu ajudo? Né? Dizendo não também. Apoiando, né? Mesmo que eu chegue lá depois e fale, Luana, Foi demais, né? foi além do limite aqui, Podia né? ter liberado, Podia né? ter liberado, um filminho, né? Uma balinha a mais não É. Então, assim, mas é importante apoiar o outro nas decisões. Outra coisa, orar pelo marido, orar pela esposa. Você ora pelo seu marido? Você ora pela sua esposa? Você ora por mim? Oro e eu agradeço a Deus na frente dos meninos pela vida do pai, pelo trabalho, pelo empenho, pelo cuidado pela família. É importante Você ora por a criança paciência? entender. Por paciência. Vocês viram que ela ficou. Deu um time aqui! Nem a sua. Pra você ter paciência comigo. Deus me dê toda a paciência aí. Hã? Não. Ai, eu sei, Luana, eu sei. Então você ora por mim. Oro, Eu oro por faço as você. crianças orarem também. Eu oro sempre, né, por você. Mostrar gratidão também, né? Exatamente, Não só mostrar a questão da cobrança, do sentido de que, seu papel é esse, você tem que viver de acordo com a palavra de Deus nisso e não é isso, e você está falhando, mas também mostrar, ter gratidão pela vida um do outro, né? Demonstrar gratidão, amor, respeito. É importante, porque somos falhos, gente, mas também temos qualidades e estamos a cada dia caminhando para a glória do Senhor. Então, Deus tem transformado a nossa vida. Então, reconhecer isso e ver que os filhos também venham enxergar essas qualidades um do outro, né? Para que eles possam entender que existe um lar sólido na casa deles, né? Exatamente. Então, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, para que Deus os abençoe no sentido de dar sabedoria na educação dos filhos. A outra forma também que nós podemos apoiar, né, o marido e a esposa é estar junto no dia da angústia, né? Bem, porque há dias de angústia em educação de filhos. Na tristeza, na alegria. Na alegria, no dia do choro, no dia da alegria, enfim, né? Porque há dias mais angustiantes que parece que é um ciclo sem fim educar filhos, né? Passa pelo processo, chama de novo e ensina, e ele vai lá e faz o que ensinou ao contrário. Então, assim, esteja ao lado, esteja apoiando, esteja dizendo, olha, mesmo que eu não estou aqui, mas liga se precisar, vamos orar por isso daqui. Quer dizer, dá esse apoio para que haja essa unidade na educação. A outra forma também é intervir amorosamente quando perceber que o outro esteja tentado. Quer dizer, você olha lá para sua esposa, vê que a sua esposa está conversando com as crianças, está naquele momento de instruir, de repente tem aquele conflito, você está vendo que ela está passando o limite, vá lá e atue, chame a responsabilidade. A esposa também com relação ao marido, né, Luana? Às vezes eu falo, Ana, vai lá e fala, porque não tô Não, tem dias que realmente a gente está mais cansado, hoje, mais nesse momento aqui, Luana, não, por favor, vai lá, né? Talvez não vai agir de forma correta. Então, entender suas limitações, né? E aí eu pedi socorro, né? Socorro! Porque é verdade, às vezes, mesmo que eu, né, vá depois, atue depois, mas às vezes eu falo, Ana, por favor, você pode ir lá? Momento, exatamente, né? você pode intervir aqui, porque eu preciso disso. A gente faz isso, né? Pede socorro, né? Às vezes o socorro é feito, né? É pedido por uma cara de desespero, né? Tipo, a Luana entra lá e fala assim, Tiago, eu falo, meu Deus, já sei o que está acontecendo. Outra coisa é ajudar o marido, a esposa a cumprir as responsabilidades na educação. De chamar realmente a responsabilidade do tipo, olha,
Tiago, você pode fazer isso, ajudar nisso, porque... Eu posso dar um exemplo também? Eu lembrei de um... É meu? É nosso. Eita. De um momento também que era questão de... Quando eles estavam em discussão, os meninos, né? Eu sempre chegava e pedia socorro, mas eu sempre contava um enredo primeiro para ele poder ir resolver depois. E é interessante que eu vou até jogar isso com a história de Isaac e Rebeca, porque... Para você não ficar jogando o enredo para o seu marido. Deixa ele perguntar, resolver, entender o que está acontecendo. Porque, às vezes, a gente vai falar de alguma coisa, a gente não compreendeu todo o assunto, ou então vai defender, talvez, o menor, ou o que saiu mais ferido, e acaba trazendo também essa divisão na família, né? Mas entender... vai lá resolver, vê direitinho o que aconteceu, e depois, se realmente... a criança mentiu, você vai lá e ajuda, você fala, será que realmente foi assim? Para a criança, né, provocar também permitir isso. que o outro faça a interpretação do que está acontecendo ali, né? Isso é importante também. Bom, vamos dar uma olhada no chat? Vamos dar uma olhada. Manda sua aqui, mensagem aí, manda sua participação pra gente. Dá uma olhada aí, Luana. Dá uma olhada Você aqui, também se identificam com tudo isso aqui? Ou... o pessoal lá em casa... Por favor, diga o que você se identifica. Celeste Rodrigues colocou assim: obrigada, meu Deus, por esse casal nos orientando na criação de nossos filhos. Amém. Vamos caminhar juntos nisso, né? Para educá-los sempre na graça do Senhor. Sim. Daniel Santos: tirar a autoridade é um dos atos mais irrespeitosos perante seu cônjuge. Verdade. Lu falou assim, primeira vez assistindo ao vivo, muito melhor. Só conseguia ver o reprise no sábado. Então, toda sexta-feira, às 20 horas, aqui. Ao vivo. Ao vivo, Venha hein? participar com a gente aí, compartilha isso. Ela colocou, a Luana deve ser mais brava mesmo. Nós, mulheres, a maioria das vezes somos assim. Vou fazer um sinalzinho aqui. Daniel Santos colocou, perfeito, Luana, não há conflito naquele momento. O casal não entende que os problemas sempre fazem parte da estrutura familiar. A imparcialidade não é uma boa companhia na vida do casal. Então, muito obrigada aqui pela participação. Tem mais alguém que você quer ler aí? Tem uma pergunta. Onde tem a pergunta aqui? Coloca na tela. Ah, Luana, olha lá. Lê a pergunta pra gente, Luana. Sou casada pela segunda vez. Meu marido tem um amor de pai pela minha filha. Nesse caso, ele também tem essa responsabilidade na educação? Ok, eu entendo. Eu não sei de todo o caso, né? Eu vou falar aqui da eu não enxergo de longe. Jucimara. Obrigado. Jucimara. Veja bem, eu acho que é importante nós avaliarmos algumas questões aqui. É claro que estando junto ali vai ter uma participação, né? Agora, existe, eu não vou nem dizer agravante, mas existe uma questão a ser observada. Qual é a participação do pai da menina, né, do pai dela, nesse processo? Então, é importante também, né, avaliar isso. Por isso que a responsabilidade, claro, estar junto, né? O que acontece às vezes é que casais, né, acabam se casando e têm outros filhos ali, né? A gente vai entrar em todos os pormenores, mas falando de situações reais, né, como foi colocado aqui, de que, não é minha responsabilidade. Não, é responsabilidade também. Agora, é importante que aí entra um outro elemento. Qual que é o elemento? De que o pai, né, o pai dela tem essa responsabilidade sobre ela, e se ele quiser assumir isso, isso também tem que ser levado em consideração, né? Sim. Então, é claro que talvez tenha uma forma de lidar diferente nesse sentido, né, no fato de tomar mais cuidado, até para que a criança entenda todo esse processo e tudo mais, né? Mas ela vai ter que honrar o seu pai também, vai ter que aprender. Então, assim, não conhecendo toda a história, mas basicamente nós podemos caminhar por esse caminho, né? Nós podemos falar sobre isso. Uma dica, né? Por mais que se separou, não tirar a autoridade um do outro. Não ficar denegrindo, não falar do caráter do outro, denegrindo ele. Porque a criança tem um pai, tem uma mãe, e ele precisa honrar, independente do que tenha acontecido com você. A criança precisa honrar. E outra coisa também importante aqui, nós estamos no final do nosso programa, a enquete aqui, Quiz, aquele tiozão, né? Quiz. Tiozão, mano. Nós, né? Agora você arrumou muito bem, né? Falou que pede paciência, me chamou de tiozão. Tô gostando desse programa, verdades. Aqui, ó, Luana chama o pastor Tiago de tiozão. Não é quiz, não. Já esqueci, é enquete. Tiozão, até esquece. Você é parceiro do seu cônjuge na criação dos seus filhos? 94% sim! Amém, que bênção! Amém. É isso aí. Mas sim, depois... Oi, como é que é? Na outra live, que tem outra live... duas lives rolando aqui. Deu 90 e quanto, produção?
92. Então é isso, a gente tem Amém, mais amém. isso, a gente tem a Caminhe cada galera. dia mais para isso, né? Pra Exatamente, virilidade. exatamente. Uma solda, né? 4%, 6% aqui pode avaliar, pode crescer, né? E sempre assim, a esperança de lidar com isso, de conversar com o marido, conversar com a esposa e crescer nisso, né? Agora, eu quero fazer duas coisas aqui para encerrar esse programa. Surprise! Primeira coisa, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido a minha parceira na educação dos nossos filhos. Luana tem sido uma bênção na minha vida. Eu não falo isso porque a gente está aqui, né? Até porque a gente preza pela coerência daquilo que a gente fala. Inclusive, isso foi um dos assuntos vindo para cá, né? Ter coerência com aquilo que a gente vive, a gente fala, a gente passa para vocês da palavra de Deus, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Você é uma bênção na vida dos nossos filhos e na minha vida. Amém. E a segunda coisa, você quer jantar no Mac? Acho que as crianças vão gostar. Ó, agora o pessoal, teve alguém que colocou aqui, ó, no chat. O pessoal colocou, olha, o pessoal não perdoa. O pessoal colocou no chat aqui, ó, olha só, amando o programa e partiu o Mac. Então, ó, terminou esse programa aqui, tá na rua, tá na casa de alguém, já leva a esposa no Mac, bota lá uma vela no meio, que tem que ser romântico, Tem que ser querido. romântico, né? Bota uma vela no Mac e tal. E se ela bobear, você pede combo. Se não, exatamente. Se quiser investir, pede o combo. Bom, brincadeiras à parte, é sempre bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, falando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida de vocês. É tão bom ouvir os testemunhos, ouvir como a graça do Senhor vai atuando nas famílias, sendo assim, um desafio para mim, um desafio para você, né, Luana? Sim, é um desafio, né? Compartilhar a palavra de Deus, viver, mas é gratificante ver o quanto o Senhor molda nosso coração, né? Exatamente. E como que caminhar com alguém que é tão diferente da gente, né, mas olhando para Cristo, como que isso faz sentido para a nossa vida. Então, nós agradecemos a Deus, né, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, agradeço a Deus pela sua vida também, por você estar aqui conosco, compartilhar, fazer as perguntas, fazer as suas observações, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue fortalecendo o seu coração, para que você e o seu marido, né, você e a sua esposa, cresçam juntos em evidência da palavra de Deus, em amor ao Senhor, para que você e a sua família sejam bênçãos nas mãos do Senhor, onde quer que vocês estejam, aqui pertinho da gente, São Paulo, em outro estado, até em outro país, que Deus continue abençoando a sua vida, né, Luana? Amém. Você gostou do programa hoje? Gostei. Foi desafiada? Desafiada. Eu saí daqui querendo fazer um monte de coisa já, tipo, mudar um monte de coisa na minha vida. E você, foi desafiado? Com certeza. Foi, né, desafiado, encorajado a viver com a palavra de Deus. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando a gente olha na lente das Escrituras, nós temos o privilégio de ser revelado a nós quem realmente nós somos. Então, graças a Deus, porque Ele faz isso conosco, né? Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos nos despedir aqui, agradecendo toda a equipe que trabalhou conosco aqui, a produção sempre bem-humorado, sempre uma bênção, né? Aqui, o pessoal servindo a gente e também dando a oportunidade de servirmos também. Luana, quer falar um tchau pro pessoal? Nos vemos na próxima sexta-feira, às 20 horas, ao vivo. Tem um compromisso com a gente, né, Luana? Sim, não pode deixar, né? Vem, chama o seu marido, a sua esposa, senta aí, já fica grudadinho aqui na tela. E participa com a gente. E aquilo que nós sempre falamos aqui, o casamento é uma bênção, o casamento é muito bom. Deus abençoe a sua vida e até sexta que vem.